Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o único capaz de nos guiar em toda a verdade, na verdade que liberta, na verdade que faz a gente livre. A mentira faz a gente viver na escravidão. Quem é que gosta de viver como escravo? Quem é que quer viver na escravidão? Ninguém. Mas todo mundo, normalmente, gosta da mentira, usa da mentira, vive na mentira. Mas quem tem interesse em andar na verdade, em se sujeitar, submeter o seu coração à verdade, então esse vai ser satisfeito. O Espírito Santo vai vir sobre ele. E é o que diz o texto sagrado. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus é a verdade. Quando a gente conhece Jesus, a gente fica livre da mentira, do pecado, dos nossos erros, das nossas desventuras. A gente fica livre de nós mesmos, sabe? Então, o Espírito Santo é o único capaz de nos guiar em toda a verdade. E é óbvio, quando a gente anda na verdade, vive na verdade, a primeira coisa que acontece com a gente, sabe o que é? É a paz. Porque se você anda na verdade, a verdade faz você viver em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. A verdade é a luz, né? É Jesus. Então, amiga e amigo, que o Espírito Santo venha conduzir o seu entendimento, o seu coração, a sua vida, todos nós. Porque toda hora, a todo instante, a gente tem que decidir, não é? Você, eu, todos nós, não tem jeito, temos que decidir. Vamos para um lado, vamos para o outro, vamos em frente ou retrocedemos? O que nós escolhemos? Isso quem decide somos nós, não é Deus. Nós é que decidimos, porque somos livres. Ele nos deu livre arbítrio para a gente escolher o bom caminho, o caminho do bem. Quando Adão e Eva foram criados, eles viviam na luz, na verdade. Eles não conheciam a mentira. Eles não conheciam o mal. Então, eles não tinham a opção, a segunda opção. Eles não tinham escolha. Era só o bem. Não era legal? Imagine, né? Se você não conhecesse a mentira, não conhecesse nada do que é errado, você, obviamente, iria viver um céu na terra. Mas, quando o homem, por livre e espontânea vontade, desobedeceu à palavra de Deus, à voz de Deus, então ele ficou conhecendo o outro lado, o mal. Ele só conhecia a verdade. Ele não sabia o que era mentira. Ele só sabia o que era verdade. Mas quando ele caiu na rebeldia, então ele passou a conhecer também a mentira.
E aí, quem é que vem conduzindo esse mundo inteiro, desde a época de Adão e Eva? A mentira, que é o diabo. Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. E o Espírito Santo é o pai da verdade, obviamente. Jesus é a verdade. Então, diante dessa introdução, nós vamos agora comentar sobre as tribulações que nós passamos, todas as tribulações, todos nós. Como eu estava dizendo, toda hora, todo dia, todo instante, a qualquer momento, você, eu, todos nós, temos que fazer uma escolha entre aquela que é certa e aquela que é errada. Por exemplo, a gente se levanta, toma banho, vai tomar o café, escolhe o que vai comer, o que pode comer, o que não pode, o que vai beber, o que não vai. Enfim, a gente tem que fazer as escolhas diárias a todo instante. Então, quando nós escolhemos o bem, nós ficamos bem. Nós vamos colher o bem. Quando nós escolhemos o mal, nós vamos colher o mal. E isso não importa se você tem o Espírito Santo ou se não tem o Espírito Santo. Se você mesmo, vou falar da minha pessoa, se eu conheço a verdade, mas escolho a mentira, eu vou colher os frutos da mentira. Eu vou sofrer as consequências da minha má escolha. Isso acontece com todos, sejam batizados ou não com o Espírito Santo. É o que o apóstolo Tiago diz na sua... Aliás, Paulo fala na sua carta aos Gálatas. Ele diz: não erreis, não erreis. Não erreis. Se você faz um casamento errado, você vai sofrer as consequências. Se você faz um casamento certo, você vai curtir, vai vivenciar aquele casamento, vai ser feliz. Aí você vai ser feliz. Mas o que acontece? O que acontece? O que faz a gente errar? O que faz a gente errar? O que faz você errar? O que me faz errar? Presta atenção. É o coração. O coração, o próprio Deus fala que é enganador. Enganador quer dizer um tipo do diabo que é enganador. O coração é que faz a gente se enganar. Aí você diz: mas poxa, bispo, por que Deus colocou dentro de mim um coração enganador? Não, ele não colocou um coração enganador. Ele fez você perfeita, ele fez Adão e Eva perfeitos. Mas eles optaram pela imperfeição, pela rebeldia. E por causa disso, eles geraram a humanidade. Então, nós somos filhos da rebeldia de Adão e Eva. Então, bispo, eu não tenho que pagar pelo que eles fizeram de errado. Não, você tem sim, porque você nasceu com a consciência. Você tem cabeça, você tem coração, você tem um corpo, você tem espírito, que é a cabeça, você tem o coração, que é a alma, você tem o corpo. Então, o que acontece quando você ou eu, quando nós optamos pela voz do coração, porque o coração,
quer ser agradado. O coração nunca fica satisfeito, nunca. Ele é insaciável. Ou não é? É. O coração é insaciável, ele quer emoções, e mais emoções, e mais emoções, não é isso? Sim ou não? É isso mesmo. Então, quando a cabeça, que é o espírito, que é a consciência, segue o coração, dá ouvidos ao coração, então vai errar. Vai errar. Por quê? Porque o coração é enganador. Agora, se a cabeça conduz o coração, que é a alma, conduz, diz, não, eu não quero. Porque o coração quer fantasia, a cabeça não. A cabeça quer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Então, se a cabeça prevalece, o coração obrigatoriamente vai ter que aceitar. Mas aí fica aquele conflito entre a sua cabeça e o seu coração, o seu espírito e a sua alma. Seu espírito tem consciência do que é certo e escolhe o que é certo. Mas o coração quer emoção, quer sentir. O coração quer glória, o coração quer ser glorificado, exaltado, quer muito. Enfim, o coração é desgraçadamente enganador. Então, ele diz, não erreis, não erreis. Quer dizer, você tem uma consciência que te dá o direito de não errar. Eu tenho uma consciência que me dá o direito de não errar. Só que, entre escolher uma coisa e outra, aí vai de cada um. Vai da cabeça de cada um. Vai da cabeça de cada um. Agora, a gente sabe, Deus fala aqui. Deus, o Espírito Santo, através de Paulo falando, Deus não se deixa esmorecer. Ou melhor, desculpa, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Entendeu? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de que o que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. E dependendo da semente, se eu semear agora, eu vou colher daqui a pouco. Se eu for glutão, se eu comer além do que deveria, daqui a pouco eu vou sentir dor de barriga. Mas quem foi o culpado? Foi eu mesmo, porque fiz a má escolha. Mas se a minha cabeça tem juízo, eu vou comer o que dá, o que posso. Eu vou me limitar, eu vou me educar. Tem que sacrificar? Tem. Porque eu vou ter que deixar de comer coisas que eu gostaria de comer. Mas se eu quero ter sossego daqui para frente, se eu não quero ter dor de cabeça daqui a pouco, então eu vou ser justo comigo. Vou obedecer a cabeça. Agora, se eu, por acaso, falar, Deus abençoa a comida, então está abençoado, eu vou comer à vontade. Não. Você está escarnecendo de Deus. Deus abençoa a comida sim. Mas se você comer demais, você vai ser glutão. E, obviamente, vai colher os frutos. Assim é a vida. E por conta disso, dessas escolhas,
por conta das más escolhas erradas, o homem sofre. Ainda que seja cheio do Espírito Santo, mesmo assim, ele vai colher os frutos daquilo que ele semear. Se ele for glutão, ele vai colher os frutos da sua glutonaria. Se ele for uma pessoa equilibrada, então ele vai colher os frutos do seu equilíbrio. A cabeça dele. O Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus Cristo. É a mente de Deus em nós. Ele vive em nós quando nós o temos, quando nós somos selados, quando nós somos batizados com o Espírito Santo. E ele vai guiando, ele vai orientando. E quando nós estamos sendo tentados a cair em tentação, ele avisa, peraí, olha, isso aí está errado, não faça isso. Ele dá a consciência para acusar, a nossa consciência acusa automaticamente que a coisa está indo mal, que a escolha foi má. E essa consciência, minha amiga, meu amigo, todos nós temos. Você pode não ter o Espírito Santo, mas você tem a consciência consigo 24 horas por dia. Então, quando a gente trata de tribulação, a gente tem que entender o seguinte. Com licença, deixa eu molhar aqui o gogó. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a diretriz, a direção dele, a orientação dele. Nós temos o juízo para obedecer o quê? A sua palavra. Obedecer a sua palavra. Quando nós obedecemos, então nós colhemos o fruto, ou os frutos da obediência. Quando nós desobedecemos, colhemos os frutos da desobediência. Não importa se eu sou cristão, se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. Nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantamos. A Bíblia, o Velho Testamento, também o Novo, mas o Velho Testamento está repleto de exemplos maus, exemplos bons e exemplos maus, de homens que não eram nada, zero, e Deus os elevou à condição de rei, o Senhor da terra, da sua terra, do seu país, rei. E porque estes reis se deixaram levar pela sua posição elevada, então acharam que podiam fazer o que bem entendesse, porque eles eram reis e todos teriam que obedecer. Então você vai ter no Velho Testamento a história de bons reis, que são poucos, foram pouquíssimos, a maioria foram péssimos reis. E todos colheram os frutos das suas sementes. Todos. E nos exemplos que existem no Velho Testamento, você pode situar a sua própria vida, para que você venha usar o erro dos outros para não vivenciá-lo. Venha aprender com o erro dos outros a não errar. Eu aprendo muito no Velho Testamento. Sempre que eu leio
o Velho Testamento, puxa vida, eu aprendo muito. O Novo Testamento nem se fala. Claro que o Novo Testamento já é o Novo Testamento. É o Novo Testamento que Deus dá direito a todos receberem a herança dele. Mas no Velho Testamento fala do povo de Israel. E o povo de Israel, apesar de todo o seu conhecimento, foi o primeiro povo a receber a palavra de Deus, conheceu o Deus vivo, conheceu o eu sou o que sou. Mesmo assim, esse povo foi o mais, diria, o mais incrédulo da face da terra. Pior do que os povos pagãos. Pior. Então Deus sofreu imensamente com o povo de Israel. Mas Deus havia jurado ao seu pai, que era Abraão, que abençoaria ele e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados, e aqueles que o abençoassem seriam abençoados. Deus fez a sua promessa, empenhou a sua palavra como herança para os filhos de Abraão. Mas os filhos de Abraão não deram ouvidos à voz de Deus. Sofreram. E sofreram deveras. E têm sofrido até hoje. Têm sofrido até hoje. Por causa da sua rebeldia. Eles conhecem a lei, mas seguem outras leis. Eles conhecem o Senhor de todo o universo, dos céus e da terra. Eles têm conhecimento, que eu quero dizer, não conhecem pessoalmente, mas têm informações, mas são um povo de dura cerviz, difícil. Então, quando você lê o Velho Testamento, quando nós lemos o Velho Testamento, nós aprendemos com esses homens que erraram feio, e Deus permitiu para que nós, os filhos na fé, os filhos de Deus na fé, os nascidos da água e do Espírito Santo, os nascidos do Espírito Santo, viessem colocar as barbas de molho e não errasse como os filhos de Israel, os filhos de Abraão erraram. Os descendentes de Abraão, melhor dizendo. Então, Deus sempre foi muito misericordioso, muito compassivo, tolerante, paciente com Israel. Mas Israel, quando estava no desespero, Israel se voltava para Deus correndo, e Deus o salvava e abençoava a sua terra. Sua terra era próspera. Seus inimigos se mantinham afastados. Mas quando Israel estava bem, o que acontecia? Ele entrava na guloseima, na gulodice. Eles entravam no pecado. Eles esqueciam de Deus. E rapidinho, esqueciam de Deus. Então Deus, o que fazia? Deus suscitava, levantava inimigos para virem contra Israel, e Israel era abatido pelos inimigos. Isso foi muitas vezes. Mas Deus, por amor a Abraão, a Isaac e o próprio
Israel, com quem ele fez aliança, ele o amava. Então, para salvar os sinceros, aqueles que eram sinceros e verdadeiros, o que Deus fazia? Levava Israel para o deserto, quer dizer, o deserto da tribulação, dos problemas, das dificuldades, dos inimigos, da escravidão. Israel ficou escravizado. Israel ficou escravizado no Egito mais de 400 anos. Deus permitiu isso. Então, sempre que os filhos de Israel se rebelavam contra Deus, eles colhiam os frutos dessa rebelião. E o texto lá de Oséias, se você ler o livro de Oséias, você deveria ler. Talvez você venha a se confundir, talvez você não venha entender tão bem. Tem muita coisa ali que realmente só você pensando bem. Aliás, nós temos nossos comentários que ajudam muito a pessoa interpretar ou ver a voz de Deus ali em alguns textos das Sagradas Escrituras. Tem muitos comentários. Muitos comentários. Então, se você ler o livro de Oséias, Oséias é um sacerdote, um homem de Deus, um profeta. Oséias, Deus mandou que Oséias, isso é muito forte, Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Entende isso? Pois bem, nas explicações que nós temos lá na nossa Bíblia comentada, essa Bíblia é uma Bíblia especial, feita exclusivamente para aqueles que estão interessados em conhecer mais a Sagrada de Deus. Então, há comentários nossos ali que você pode entender melhor o contexto daquilo que Deus fez. Mas o que Deus quis fazer? Deus quis mostrar para Israel que, por exemplo, quando ele mandou Oséias se casar com uma prostituta, ele está dizendo assim, olha, o meu servo me representa. Então, Oséias é um tipo de Deus e a prostituta e seus filhos eram filhos do mundo. Você sabe, do pecado. Então você vai ter uma ideia do amor, da misericórdia, da compaixão de Deus, quando você lê o livro de Oséias. Mas leia com essa ajuda dos comentários, dos nossos comentários, para você entender melhor. Então, no capítulo 2, versículo 14, Deus, na sua infinita misericórdia, o que faz? Ele diz para ela, para a prostituta, a mulher de Oséias, ou para Israel, ele diz assim, eis que eu a atrairei, quer dizer, Israel, o povo de Israel, eis que eu, o Senhor, a atrairei e a levarei para o deserto. Aí entramos na tribulação. No assunto tribulação.
Veja só, Deus disse, eu vou atraí-la para o deserto, quer dizer, eu vou colocá-la, quer dizer, Israel, no caso é Israel, eu vou colocá-la no deserto, porque no deserto não tem atração, no deserto não tem pão, não tem água, não tem comida, no deserto não tem conforto, no deserto não tem nada além de frio insuportável à noite e calor causticante durante o dia. Então, o deserto só tem isso. Deus diz, eu a atrairei ao deserto. Por que Deus nos leva para o deserto? Por que nos leva Deus para as tribulações, as lutas? Porque quando tudo vai bem, minha amiga e meu caro amigo, foi o que aconteceu com Davi, com Salomão, inclusive com Saul, os reis de Israel. Quando tudo vai bem, a nossa tendência é gozar a vida, é curtir aquele ambiente gostoso. E deixamos, assim, de estarmos na dependência de Deus. E dependência de Deus é fé. Fé é você depender de Deus, confiar em Deus, depender de Deus. É isso que é a fé que mantém a gente de pé. Então, Deus permite que nós sejamos levados aos desertos, porque no deserto nós não temos ninguém com quem contar. Nós não temos o conforto, não temos nada com quem contar. Ou contamos com Deus, ou então estamos perdidos. Para contarmos com Ele, nós temos que confiar. Entendeu? Então, você, por exemplo, vai ajudar bem você a entender isso, porque quantos de vocês que estão me assistindo nesse momento, e que vão assistir logo mais, quantos de vocês só tiveram encontro com Deus porque estiveram no fundo do poço? É ou não é? Eu também. Nós só conseguimos encontrar Deus no deserto. Porque na cidade é difícil. Na cidade tem diversão. Na cidade tem tudo o que desvia os nossos olhos de Deus, que desvia a nossa dependência de Deus. Na cidade nós temos conforto, nós temos tudo do bom e do melhor. E agora, para piorar mais a situação, nós temos até inteligência artificial. Nós temos a internet. Nós temos o mundo, nós trazemos o mundo para dentro de casa, para dentro de nós, através da internet. Mas no deserto não tem internet. No deserto, ou você confia em Deus, ou você confia. Se você confiar e depender dele, ele vai atender você. Se você confia mais ou menos, você vai morrer. Você vai derreter no deserto. Essa é a realidade. Mas Deus permite as tribulações, as lutas, as angústias. Ele permite tudo que nós passamos. E tudo que nós passamos de ruim nesta terra é Ele tentando nos despertar. Olha, eu estou aqui. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Clama a mim e responder-te-ei. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Deus tem N convites, faz N convites para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quando que a gente tem ouvidos para ouvir? Quando a gente está na tribulação. Quando a gente está com dor de barriga. Não é assim que acontece aqui na Terra? É assim.
Quando a gente tem uma dor de barriga, o que a gente faz? Corre para o médico. É ou não é? Se a gente tem uma dor de dente, corre para o dentista. Se a gente tem um problema qualquer, a gente procura um profissional que venha nos ajudar, que venha nos auxiliar, resolver o nosso problema. Não é assim? Pois é, amiga e amigo. Então, quando a gente está no deserto, que não tem ninguém com quem contar, ninguém, não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém. Então a gente só tem uma coisa, olhar para o céu e clamá-lo de todo o coração, com todas as forças. Não precisa você merecer, não. Não há necessidade de você merecer. Porque quem merece alguma coisa de Deus? Mas Deus permite. Ele tem compaixão das pessoas e permite que os problemas, os sofrimentos, as dores de cabeça, as situações indesejáveis, ele permite. Por exemplo, ele permite que nós, eu falo Esté e eu, ele permite que nós vivenciemos problemas. Ele permite. Você sabia disso? Ah, você não sabia, mas tem que saber. Nós vivemos. Nós temos também nossas lutas, nossas guerras. E sabe por quê? Para o nosso bem. Porque se ele nos deixar livres de problemas, a gente naturalmente, por conta da nossa natureza terrena, a gente vai querer curtir a vida. É isso aí. E no que a gente vai curtir a vida, então a gente começa a fazer besteira, fazer escolhas erradas. Então Deus permite os problemas, permite as tribulações, permite os desertos. Mas bacana, eu vou dizer para você, eu vou falar bem pertinho de você, olha, eu vou dizer para você, em toda a minha vida cristã, toda a minha vida de fé, os maiores e melhores momentos que eu passei foram nas tribulações, nas perseguições. Então, quando alguém me ofende, diz que eu sou aproveitador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, etc, 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 falso profeta, anticristo, eu sou acusado de qualquer coisa. Eu dou graças a Deus. Inclusive, se você quiser falar mal, meter o pau em mim, desde que não venha ofender. Mas nós vamos deixar aí, nós deixamos a sua postagem. E ainda colocamos um clique, damos um clique, dizendo obrigado. Obrigado. É bom ter pedras, é bom ser apedrejado, porque isto é um sinal de que estamos no caminho do bem, estamos no caminho de Deus. Então, nos momentos de perseguição, crueldade, injustiça, do inferno, naqueles momentos, a gente tinha o consolo do Espírito Santo. E nestes momentos cruéis, cruciantes, foi que eu tive experiências pessoais com ele. Sabe? É isso aí. Então, não se lamente por causa das suas tribulações, suas lutas. Deus fala para Israel assim: eu a atrairei. Israel é representada pela prostituta que o profeta Oséias casou. Ele diz para
para prostituta. Eu a atrairei e a levarei para o deserto. Ao coração. Ela não ir, ela vai ouvir a minha voz. Só vai ter a minha voz. No deserto, isso comigo.